Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 28 de abril de 2023. São 8 horas da manhã. E o título da matéria fala por si mesmo. Zema viajou ao Distrito Federal em jato do dono da CNN para declarar apoio a Bolsonaro. Esses dias a CNN andou divulgando uma imagem, um vídeo editado do périplo do Gonçalves Dias, o ex-ministro do GSI de Lula, de forma que ficou parecendo que ele estava apoiando os invasores do Palácio do Planalto em 8 de janeiro e, na verdade, depois a divulgação pelo STF da íntegra daquele vídeo fez com que fosse possível ver que não era bem assim. A CNN chegou ao Brasil pelas mãos de Bolsonaro. Ele convidou a empresa, na época em que Donald Trump ainda era presidente e tinha ligações com a CNN, ele convidou a empresa, a emissora, a vir atuar no Brasil. O fato é que desde a primeira campanha a governador de Minas Gerais, em 2018, Romeu Zema anunciou que combateria a farra dos voos do executivo, mas ele viajou recentemente no jato Bombardier, matrícula PT-RBZ, de propriedade do empresário Rubens Menin, dono de várias empresas, entre as quais a emissora de TV CNN Brasil e a construtora MRV. E, na verdade, o empréstimo foi para que Zema pudesse apoiar Bolsonaro. Ainda que o transportado seja Zema, o fato é que a CNN emprestou o avião para ele para que ele pudesse ajudar o Bolsonaro a virar os votos em Minas Gerais, onde o Lula tinha vantagem. Então aí fica mais do que comprovado que a CNN tem atuado, inclusive no governo Lula, para ajudar o bolsonarismo. E não demora nada, ela pode ter o mesmo destino da Jovem Pan, que foi flagrada atuando como cúmplice dos atos golpistas de 8 de janeiro. E a estratégia do time de Lula para desmoralizar bolsonarista que pediu a criação da CPI dos ataques golpistas de 8 de janeiro é muito simples. A estratégia é convocar André Fernandes, deputado do PL do Ceará, que pediu a CPI, apesar de ser investigado pelo STF. Na verdade, esse André Fernandes, esse deputado André Fernandes, que fez o pedido de criação da CPI, ele foi indiciado pelo STF porque publicou um vídeo incentivando mais atos golpistas após o 8 de janeiro e comemorando a invasão do STF pelos bolsonaristas. Por isso ele está sendo investigado. Então a estratégia da equipe de Lula nesse caso é basicamente o seguinte: convocar um membro da CPI que pediu a criação da CPI para depor sobre o que ele fez e que já é alvo da justiça, o que ele fez que está fazendo com que seja investigado. É uma estratégia matadora que vai desmoralizar a CPMI por ter sido criada a pedido de alguém que participou dos atos golpistas. E o Bolsonaro continua tentando explicar o inexplicável. Ele diz que se quisesse divulgar um vídeo estimulando os golpistas, incitando os golpistas, no dia 10 de janeiro, 2 dias após os ataques a Brasília, teria usado todas as redes.
Ele já tentou explicar que estava sob efeito de morfina, em seguida estava internado num hospital sob efeito de morfina, e aí especialistas criminais disseram que, estando ou não drogado, isso não seria atenuante para o fato dele ter ajudado ou incitado os golpistas no momento em que a situação estava quente ainda e eles estavam em pé de guerra. E depois o Bolsonaro usa essa estratégia aí de divulgar o vídeo dizendo que ele postou por engano e apagou porque ele estava sob efeito de morfina, e aí médicos especialistas também disseram que a morfina que ele tomou um dia anterior não teria efeito de torná-lo imbecil, não é? Torná-lo tão tonto. Na verdade, o efeito da morfina não é esse, ele não tira a pessoa das suas faculdades normais, apenas alivia a dor, anestesia, mas isso não faz com que a pessoa cometa atos sem refletir. E a nova estratégia de Anderson Torres, se a sua prisão for mantida, acredite se quiser, vai ser recorrer à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão da OEA, e que diz que ninguém será preso em condições terríveis, condições desumanas, tal. O Anderson Torres ele está preso numa cela que é o sonho de consumo de qualquer presidiário brasileiro. É uma cela que tem cama, tem banheiro, tem televisão, é uma cela isolada só para ele, não é? Então essa é outra barca furada, e o Anderson Torres ele tenta de todas as formas ser libertado antes de aceitar fazer uma delação. Mas como nós anunciamos aqui ontem, a imprensa em geral anunciou e nós repercutimos aqui ontem, o salário do Anderson Torres vai parar de ser pago por ele estar preso, e isso vai atingir diretamente a família dele. O depoimento desse indivíduo na CPI do golpe vai ser arrasador. E a CPI do golpe vai chover no molhado e revelar o que já se sabe, que o Bolsonaro insuflou os atos. Essa CPI ela tem tudo, pela dinâmica dela, pela dinâmica dos fatos e pela fartura de provas, colocar Bolsonaro como o grande idealizador dos atos golpistas de 8 de janeiro. E a CPI, na CPI do 8 de janeiro, a oposição usa a comissão do DF para montar estratégias no Congresso. Na verdade, essa CPI paralela que está ocorrendo no Distrito Federal tem apurado de uma forma que tem prejudicado bastante, inclusive, o bolsonarismo. Mas a Damares Alves, senadora pelo PL, que vai participar da CPMI, está estudando os trabalhos dessa comissão para adquirir experiência sobre como agir, e aqui ela não vai adquirir muita experiência porque a direita está tomando um pau nessa CPI distrital. E mais da CPI, União Brasil deve ficar com a presidência e a relatoria com o MDB. Porém, esses partidos estão na base do governo Lula, então a pressão do governo pela escolha dos nomes desses partidos para a presidência e relatoria da CPMI deve sim ficar favorável ao governo. E Michele Bolsonaro vai começar um périplo, uma viagem pelo Brasil, com a desculpa de divulgar o PL Mulher, e ela vai fazer isso para reagir às suspeitas que cresceram contra ela ao vir à tona que ela mentiu sobre as joias, dizendo que nunca tinha visto joia nenhuma. E os caluniados por Carla Zambelli conseguem encurralá-la na justiça. Xuxa, Tom Zé e mais. São vários, inclusive são quase sempre celebridades, adversários dela na justiça. A Zambelli acusou a Xuxa de sexualizar criança, a deputada também
usou indevidamente uma canção de Tom Zé e foi condenada a pagar 20 mil a Manuela Dávila após ter sua imagem associada à mensagem esquerda genocida. A língua de Zambelli vai lhe custar caro. E essa é boa. Michele Bolsonaro cometeu um ato falho. Bolsonaro não gostou do que ela disse sobre as joias. E o que ela disse foi o seguinte: ela não agradou Bolsonaro dizendo que as joias que ela recebeu eram masculinas e, portanto, não tinha nada a ver com isso. Com isso, ela quis dizer o seguinte, que aquelas joias são ilegais, mas ela não tem nada a ver com ela. Isso foi o que o Bolsonaro entendeu. E aí o Valdemar da Costa Neto, o dono do PL, teve de entrar em campo na mediação e recomendou a Michele treino sobre como falar à imprensa, porque essa fala dela à imprensa complica a vida do marido. Senhoras e senhores, nós agradecemos a atenção e estaremos de volta ao meio-dia. Um abraço para todo mundo.